Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Nepcast. E o tema de hoje é Desvendando o Conselho Municipal de Saúde, a voz do cidadão do SUS. Eu sou Leandro Aleixo, psicólogo, professor universitário e terapeuta holístico, e é um prazer estar aqui com vocês novamente em mais um Nepcast e mais um bate-papo fundamental para a saúde. Então, gente, vamos falar sobre um tema muito importante, né? Já que nesse espaço a gente fala muito sobre processo de trabalho, postinho de saúde, hospital, sobre a função de profissionais importantes como médico, enfermeiro e outros profissionais, mas vocês sabem quem ajuda a fiscalizar, a pensar e a aprovar as políticas de saúde do nosso município? Então, é o Conselho Municipal de Saúde, né? O SUS só existe do jeito que a gente conhece, porque existe a participação do controle social. E hoje nós vamos desmistificar esse espaço, entender de onde ele veio e como ele funciona na prática aqui em Caruaru. E para essa conversa maravilhosa, nós temos as presenças ilustres de Dona Mariquinha, que ela é presidente do Conselho Municipal de Saúde. Seja bem-vinda, Dona Mariquinha. Obrigada. Prazer estar aqui. Que maravilha. E também temos a presença de Samira Santana, que é a nossa gerente geral da Atenção Básica de Caruaru. Seja bem-vinda, Samira. Obrigada. E também vice-presidente. E também vice-presidente, lá de Salientar. Pois é um prazer estar aqui enquanto gestão e um prazer também poder falar enquanto Conselho de Saúde. Gente, que honra, viu, estar com essas mulheres poderosíssimas aqui. Mas vamos começar essa conversa, né? Então, eu queria começar que vocês dissessem pra gente o que é exatamente o Conselho Municipal de Saúde. E aí, minha presidente? Bem, o Conselho Municipal de Saúde, ele é um conselho que é composto, como o SUS, como você falou, o SUS é para todos e é de todos. Então, o conselho tem uma composição que representa a gestão, os trabalhadores e a sociedade civil. E o Conselho é um espaço democrático onde discutimos a política de saúde do nosso município. Você sabe que o Conselho não foi criado por acaso. Foi uma luta de resistência na reforma da Constituição de 1988, onde as categorias eram penalizadas e aqueles que não eram trabalhador de carteira assinada, ele não tinha atendimento à saúde, não tinha esse espaço. E aí a sociedade civil sofria muito com isso. Quando veio a reforma, então juntou-se todas essas categorias, independente de cor, raça ou religião, e começaram uma luta única, que era a criação do SUS. E aí foi consolidado e na reforma foi garantida a constituição dos conselhos a nível nacional, estadual e municipal. Por isso que é um conselho que ele representa, o seu município, discutindo, avaliando e propondo para a gestão, contribuindo no processo. Porque o conselho, ele aprova e encaminha, mas a execução é da gestão. Acho muito importante, né, Samira, a gente frisar que a origem dos conselhos está intimamente ligada tanto à redemocratização do Brasil e à construção do SUS, né? Isso é um espaço democrático, é mais um espaço democrático, né? Onde haja de fato essa participação da população, né, dentro da própria gestão,
na formulação, no acompanhamento, na fiscalização de recursos em relação à gestão em si, em relação a todas as políticas públicas, né, que são direcionadas exatamente para essa população. E aí é a forma que a população tem de participar, de ser ouvida, de ser escutada. Então, o Conselho ele vem, de fato, para fortalecer esse espaço de gestão, né, e o espaço dessas formulações e organização das políticas públicas. E até isso traz essa noção de horizontalidade, né? A gente trabalha a política pública com uma participação de todos, de todos e todas. Não é uma relação verticalizada, né? Que existe um comando que vem de cima para baixo. Mas o Conselho traz a toda a importância de que todo mundo é corresponsável pela política pública como um todo. Exato, a gente preza pela participação, né, dessa população que utiliza o serviço e ela também participa na organização desse serviço, né? Então, trazer uma política de forma onde garante que esses usuários que estão lá, utilizando os serviços de unidades básicas de saúde, por exemplo, né, que eles possam opinar e sugerir propostas de mudança e de melhorias para os seus espaços de cuidado é fantástico, né? É um espaço assim de luta, como diz, né, a nossa presidente, foi um espaço de luta, né, conquistado e que garante de fato que haja uma participação do todo, desde quem está lá sendo executando o serviço, utilizando o próprio serviço, desde quem está na gestão, que está programando, planejando e executando as políticas públicas. E ainda falando sobre a origem, surgiu a partir das conferências, né? Também. A necessidade de ser constituído, né, um SUS que viesse a cobertar todos os trabalhadores, né? Todas as categorias, independente, né, do que eu já falei aqui. E isso foi grande luta, porque você sabe que antes o trabalhador, se tivesse uma carteira assinada, ele tinha ainda um atendimento médico. Mas se ele não tivesse, como os trabalhadores rurais, os informais, ele era excluído dessa política. Então, a partir dessa reforma, né, que foi uma questão democrática, a Constituição do SUS, então todos e todos os brasileiros têm a oportunidade de estar sendo atendido pelo SUS. O SUS é nosso, né, e o SUS salva vida. Eu acho que a conferência também ela traz um espaço de contribuição no planejamento, né, dessas ações. Então, desde quem está lá, né, utilizando o serviço, ele tem opinado nessa questão desse planejamento das políticas públicas, porque o olhar de quem está utilizando o serviço é um olhar real. Né? Então, ele traz a realidade e a necessidade em si do que precisa mesmo de fato ser utilizado, do que precisa ser melhorado, do que precisa ser implantado. Então, escutar essa necessidade dentro da realidade de quem está utilizando é fundamental para esse planejamento das ações e das contribuições e do planejamento de fato da gestão. Hoje vocês estão representando o Conselho Municipal de Saúde de Caruaru. Mas eu acho importante frisar que existem outros conselhos, né? A pensar em Estado e em União. Isso. Nós temos um Conselho Nacional de Saúde, né, que a presidenta é também uma mulher. Temos um Conselho Estadual e temos um Conselho Municipal. Além do Conselho Municipal, nós temos dentro do Conselho uma comissão de fiscalização, temos a comissão da System, né, que foi criada pela primeira vez em Caruaru, nós realizamos no ano passado a primeira conferência de saúde do trabalhador e da trabalhadora aqui de Caruaru. Pronto, estamos, né, na System estadual. Mas esses conceitos, sim, aí temos fiscalização também, que é um espaço democrático, onde participa a gestão, o trabalhador e o usuário, onde tem problema existente. Problema sempre tem, mas as pessoas que fazem parte, que é conselheiro, têm uma visão de que você detectando alguma coisa, né, algum problema na unidade ou qualquer hospital, seja ele no município, é levado para o pleno do conselho e para a gestão tomar conhecimento.
Então, muitas coisas os conselheiros têm absorvido, trazido, discutido e encaminhado. Então, quando se tem solução, parabéns, porque a gente diverge, mas na convergência de que todos sejam bem atendidos e que tenha o atendimento do SUS. Tem também a comissão de fiscalização, a comissão da CIS, temos de planejamento e orçamento e também a comunicação. Então, essas comissões estão dentro do próprio conselho aqui do nosso município. O Conselho de Caruaru é um conselho que é amplamente bem visto pelo Estado. Tendo a luta existente aqui no município, a gente tem encaminhado junto à gestão. E isso é importante, porque tem uma prestação de conta e até hoje o município de Caruaru está aí e o SUS presente para todos. Isso é muito importante. É importante reforçar, né, que o Conselho ele passa também pela a gestão, ela tem que aprovar, né, o seu plano municipal, né, o seu próprio plano anual de saúde dentro do Conselho. Então, todo esse plano, todo esse planejamento que é feito dentro da gestão, ele tem que passar pela aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Eu sempre reforço que o Conselho, ele é um parceiro, né? Ele é um parceiro sempre da gestão, porque ele possibilita, de fato, essa questão do controle social, a participação dos integrantes, né, representantes da gestão, representantes dos trabalhadores, representantes dos usuários, dentro dessa participação do controle social, do fortalecimento mesmo, né, em relação a esse controle social e principalmente da participação em si democrática, né, que todos tenham realmente o poder de fala e um poder de participação em relação àquilo que está sendo discutido dentro da proposta. Hoje, especificamente, a gente falou da saúde, né, dentro da proposta de saúde. No município de Caruaru, além do Conselho Municipal de Saúde, a gente também tem outros conselhos, né, que têm grande importância, que a gente, enquanto saúde, também participa, enquanto gestão. Então, a gente tem o Conselho da Pessoa com Deficiência, a gente tem o Conselho da População Negra, a gente tem um conselho da assistência social, o conselho do idoso, então são espaços também, conselho da mulher, isso, e aí a gente tem espaços democráticos onde a gestão também participa desse processo de discussão, de fala, né, de ouvir, de se comunicar com quem está lá, realmente contribuindo com esses espaços. Até porque existe um interesse comum que é muito nobre, que é fazer com que a máquina pública funcione em prol da população, em prol dos interesses do bem comum da população, né? Vocês trouxeram um elemento que é muito importante, que é a questão da paridade, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Isso. O Conselho ele é formado de forma paritária, né? Então a gente tem 25% dessa paridade tem que ser de trabalhadores da saúde, 25% da gestão e 50% com a contribuição dos nossos usuários. Então é um conselho paritário onde há participação de vários segmentos, que a gente possa ter vários viés de ideias, de conhecimento, né, e de explanação. Então, dentro do conselho, a gente tem representantes de associações, a gente tem representantes de conselhos de saúde, conselho de biomedicina, conselho de psicologia. A gente tem a gestão participando desse processo, a gente tem os próprios usuários, né, que também participam desses processos de discussão. Então, ele é de forma paritária, como determina, né, a Lei 80, a Lei 80. E aí a gente discute dentro de vários viés, né? Isso tem a representação também dos sindicatos, né? Que aí eu participo como usuária representando a categoria do campo. Porque o campo também passou uma época muito esquecida, né? Antes do SUS não tinha vez nem voz. Mas hoje, graças aos conselhos, que são não é de saúde, né, o campo tem avançado muito. E nós sabemos, como tem gestor que faz acontecer a política pública, então há um desenvolvimento, seja no campo, na cidade ou na periferia, né? Tem um desenvolvimento socioeconômico. Caruaru nós consideramos uma capital, né,
de um padrão econômico elevado, cultural, socialmente. Então, isso é importante. E o Conselho também, ele é um espaço onde tem contribuído também em outros espaços. Né? Quem é conselheiro, ele não está só apegado ao seu conselho naquele espaço. Ele é amplamente participativo. O Sindicato dos Trabalhadores tem uma assembleia, que tudo que a gente encaminha aqui aprova, se discute lá. A reunião nas bases, que são as comunidades, está se levando toda uma política, né, que é a política do SUS, e isso tem essa integração. Quando você trabalha integrado, eu sempre coloco no conselho que o Conselho de Saúde ele não trabalha isoladamente. Nós temos um conselho, tem que estar a educação participando, tem que ter o conselho, né, do meio ambiente, que é muito importante para a saúde de todos e todas. E é uma junção que a gente tem que integrar, porque só uma não anda. Mas quando se junta todos os conselhos, todas as discussões políticas, isso fortalece toda uma rede, seja ela qual for, saúde, educação, habitação, né, meio ambiente e outras. E é importante a gente reforçar, né, Mariquinha, que a participação no conselho, ela não só se dá pelos conselheiros, né? Ela é aberta a qualquer pessoa que queira participar, que queira ouvir o que está acontecendo, o que está sendo discutido. E ela tem seu momento também de ser ouvida, né? Ela não vai ter o voto, porque o voto é dado pelos conselheiros, mas ela vai ter a contribuição dela em estar participando, em estar ouvindo o que está acontecendo dentro do processo de gestão de saúde, e está opinando também de como está, como ela vê essa gestão e como é que ela identifica as necessidades do serviço. Então, a participação ela é aberta a qualquer pessoa que queira vir para estar contribuindo para a reunião do Conselho Municipal de Saúde. Ou seja, todo mundo tem direito à voz. Todo mundo tem direito à voz e todo mundo pode participar. Viva a democracia, né? Exatamente. E o conselho ele tem o poder da escuta. Você não pode só falar. Você tem que ouvir, tirar as conclusões e depois fazer uma análise. Para isso tem a comissão de fiscalização, que é chegar à denúncia. Aí no ato que chega a denúncia, você não pode tomar uma posição. Primeiro a comissão vai lá, verifica e vê como está a situação para tomar uma decisão. Então, o conselho, de fato, ele é um espaço aberto, né? E o poder de voto ele é muito importante, né? Eu digo isso porque antes de eu me tornar presidente, nós passamos numa discussão no conselho, que foi a reforma da UPA do Vassoural. E aí foi, como diz o popular, foi um ruído. Mas aí, né, eu tive a minha decisão, compreendendo que tinha que fazer a reforma naquele espaço, porque ia trazer um bem-estar para todos os trabalhadores da saúde, também para o usuário que ia ser atendido. E aí a gente partiu o voto e ganhamos a proposta, e hoje tem, né, um complexo aí atendendo a população. Então recebemos muitos elogios do atendimento, do acolhimento, do espaço que hoje está aí. Então o poder do voto também muda. E quando você compreende e entende que é necessário, você tem que partir para o voto mesmo. E eu acho que o mais importante também é a contribuição do conselheiro, porque o conselheiro ele não fala por si só, né? Ele não representa um voto apenas, ele representa uma decisão de um coletivo. Então hoje, Mariquinha é presidente do conselho, mas ela é representante também, enquanto usuário, dos trabalhadores rurais. Então, quando ela traz o voto dela, quando ela traz a fala dela, ela não está representando apenas Mariquinha, presidente do conselho, mas ela está trazendo também uma representatividade, né, de uma população em que ela foi escolhida para representar o conselho municipal. Então, isso também é fantástico, porque a gente não trabalha na individualidade, a gente trabalha no contexto coletivo de representatividade de várias categorias que estão ali sendo conduzidas dentro do conselho. Isso é muito poderoso, quando a gente fala principalmente em contexto democrática.
Gente, vamos falar como o conselho funciona na prática, né? Vocês falaram aí que existem comissões, que existem reuniões, entender como é o cotidiano, o dia a dia do conselho e como funciona uma reunião. A reunião geralmente é mensal. Agora está sendo a primeira quarta de cada mês. Amanhã será o dia da reunião do conselho, onde vai estar o pleno presente. E também temos as comissões que funcionam, mas o conselho também, se tiver um extraordinário, um acontecimento, é convocado extraordinário para tomar algumas decisões ou aprovação. Porque o conselho, a Secretaria de Saúde trabalha sobre decretos, medidas, e quando o Ministério caminha, tem que tirar alguma decisão. Se competir ao conselho, o conselho tem que ser convocado, fazer sua reunião e o pleno definir e votar naquilo que está sendo encaminhado, proposto. Desse fato, e Samira também pode colocar, como é a nossa participação. Reforçando, uma vez ao mês, essa é a definição de funcionamento do Conselho Municipal, sempre nas primeiras quartas-feiras do mês, a partir de 2 horas da tarde. A duração da reunião é, em média, 2 horas de reunião, a gente normalmente não ultrapassa esse tempo, então até 4 horas a gente está concluindo, onde a gente convoca todos os conselheiros para estar participando. Existe uma pauta prévia, onde os conselheiros ficam cientes do que vai ser discutido dentro da reunião, e havendo necessidade de alguma solicitação advinda do próprio conselho, advinda da gestão, de uma reunião extraordinária, se marcado, fora dessa rotina de mensal. Então se marca uma reunião extraordinária para algumas pactuações ou algumas apreciações. Por exemplo, se a gestão tiver que aderir a algum programa ou tiver alguma emenda parlamentar que ela precisa ser aprovada pelo Conselho e tem um prazo para isso, e não dá para se esperar nesse prazo de 30 dias para a próxima reunião do Conselho, ela pode solicitar essa reunião junto à presidente do Conselho, uma reunião extraordinária, onde são convocados todos os conselheiros para estar realmente apreciando o que a gestão está trazendo, ou o que o próprio Conselho também pode solicitar uma extraordinária, e aí fazer as discussões devolutivas em relação ao que tem que ser aprovado. E aí, nessa pauta, a gente tem essa pauta prévia, onde existe a participação dos conselheiros, trazendo as devolutivas de suas comissões. Então, se houver a comissão de fiscalização, ele vai dentro da reunião do conselho e pontua como foi a visita, o que encontrou, quais foram os encaminhamentos. Tem a pauta trazida pela própria gestão também. Então, a gestão ela tem um espaço de fala, onde ela pode também estar trazendo os acontecimentos do mês, alguma proposta nova de trabalho, ou alguma devolutiva solicitada pelo Conselho, e o próprio Conselho também pode pautar algumas situações que ele tenha a necessidade de esclarecer. Eu quero saber como está a fila de espera em relação a algum serviço, eu quero saber como é que funciona uma academia da saúde. Então, ele pode estar pautando, essa é colocado dentro dessa discussão, e aí a gente tem esse tempo para fazer essa reunião em relação às discussões participativas, E tem um momento de fala também dos próprios conselheiros e das pessoas que são convidadas, que são aquelas pessoas que podem estar participando também do conselho, e também tem um espaço de sua fala para trazer alguma demanda, alguma queixa, sugestão em relação a algum serviço. Se tem algum ponto de discussão também que o conselho traz para ser analisado, também é colocado nesse momento, porque o pleno ele está ali para apresentar também a demanda que tem, às vezes a externa, que não foi detectada, mas ele traz, e aí é nesse momento que a gente escuta e coloca para a gestão analisar, Porque para aprovação, Mariquinha, a gente precisa ter um quórum, dentro do conselho para aprovação de alguma situação que venha da gestão, que venha do próprio conselho para poder aprovar. Que é a quantidade mínima de conselheiros exatamente na reunião. Isso. Tem que ter 50% mais um
poder acontecer a reunião e, se tiver alguma votação, está presente. E essas regras não vieram da cabeça do imaginário de ninguém, né? Existe um regimento interno que foi aprovado e que traz todos esses elementos dessas regras, dessa organização, né? Que é importante frisar. Que o regimento também foi construído de forma democrática, paritária e com a aprovação. Isso, exatamente. Ele é construído e ele rege, de fato, como é a normativa e o funcionamento do Conselho, né? Então, aprovação, participação, assiduidade. Então, todos esses processos, responsabilidade, né, de cada conselheiro das comissões. Então, ele traz um escopo de como a gente direcionar a condução da reunião. Isso. As pré-conferências, a conferência, tudo é discutido no pleno. Tem um regimento, e aí se discute, se aprova, e aí a gestão, o corpo técnico vai pensar no formato, como é que vai ser realizado. Então, tudo essa discussão de conferência passa pelo Conselho e é o Conselho que coordena, porque como é uma conferência que discute política pública para o município, para o Estado, a nível nacional, então tem que ter toda essa representação. Sou um cidadão comum de Caruaru e desejo participar do Conselho. O que é que eu faço? Bem, o Conselho tem um regimento que diz, para você participar, você tem que estar participando de alguma representação, seja o sindicato, seja qualquer categoria, ou a associação, que ela tem um CNPJ, é exigido, também dos conselhos, que ela já colocou aí, de medicina, e é uma participação que tem um regimento que diz que é necessário para você estar lá também participando. Não é qualquer cidadão que chega lá e eu quero participar, porque tem todo um regimento, mesmo assim há uma disputa séria, né, das pessoas, a associação não tem registro, não tem CNPJ, mas quer estar lá dentro. Que é conhecida a sociedade civil organizada, né? Isso, para ter espaço de voto, né? Você realmente precisa seguir alguns trâmites, né? E estar dentro dessa organização, que você não é um representante individual, você é um representante coletivo. Porém, se você for um cidadão normal, usuário, você queira saber como é que está o funcionamento da gestão em relação às políticas públicas de saúde, de como é que está sendo a questão do controle social dentro do município, você é só vir para a reunião, sempre na primeira quarta-feira do mês, de 2 horas da tarde, aqui na Secretaria de Saúde, no auditório, e participar como convidado, né? Isso. E também se é uma pessoa física e tem uma proposta, que é uma proposta que vem agregar discussão, juntar os conselheiros, pode se somar essa proposta, não tem problema. Agora, enquanto coletivo, então tem que ter todo um processo. Digamos, vai ter eleição do conselho. Então, as instituições, as organizações, elas se inscrevem, passa pelo processo de escolha e depois é aprovado. Sendo aprovado, aí depois passa para o processo eleitoral da escolha do presidente e do vice que vai coordenar. Porque assim, as pessoas acham que ser presidente do conselho, eu quero ser. Não é dessa forma. Você tem que ter um entendimento, do processo, de como se dá a criação do conselho, para que serve o conselho, por que ele existe e qual a forma de condução dentro da política pública, junto à gestão e ao trabalhador. Que eu tenho que participar e querer aprovar o que eu quero. Então, existe toda uma discussão através do regimento. E a senhora trouxe um ponto muito importante, né? Não é como eu quero, e como Samira complementou, as cadeiras que estão ali no conselho representam uma coletividade. Isso, exatamente. E aí é importante a gente até frisar a mesa diretora, né? Como bem reforçou Mariquinha, ela é presidida, né, pela presidente do Conselho Municipal, vice-presidente,
a secretária executiva, né, do Conselho, e o próprio secretário municipal de saúde também, ele tem uma participação ativa dentro das reuniões do Conselho. Tendo em vista esse espaço democrático, né, às vezes o conselheiro tem uma versão diferenciada, porque acha que quando vem uma pauta, que vem proposta para ser aprovada, aí leva em consideração o momento político. E o conselho, ele tem que estar na coordenação, discutindo a política pública do SUS, que é a saúde para todos e todas. Tendo em vista isso aí, quando vem os embates, você às vezes tem que cortar na carne para dizer, não, isso está errado, porque esta política pública, o conselho é independente, ele analisa, se está correto, tudo bem, se não está, também tem que ser claro, está aqui, não está correto. E a gente vai entrar no entendimento do diálogo, divergindo e convergindo, para ter uma proposta legal para que aconteça no próprio município, né? Uma proposta que venha atender a demanda da população. A gente não pode ter um lado político ou escolher. Você é um conselheiro, tem que ter em vista isso. E às vezes muitos conselhos, como nós participamos do espaço estadual, sabemos que tem município, que o conselho não funciona de forma democrática, que é muito concentrado a gestão, que os conselheiros, qualquer um que participa, não tem assim um regimento que seja respeitado diante de uma política pública tão importante que é o SUS. Mas Caruaru é um exemplo e que tem contribuído em debates, em palestras e desses espaços do conselho, levando, né, como é a atuação do Conselho Municipal aqui de Caruaru. E, para finalizar, uma pergunta: qual a importância de ter um conselho forte e atuante? Olha, para mim, no meu ponto de vista, é a participação social, do controle social, uma participação ativa, discutindo de fato e de direito, né? Convergindo e divergindo, mas construindo uma política que é para todos. Então, o conselho, ele não pode ser parte, ele tem que ser um todo, né? E esse todo tem a participação paritária. E aí se constrói a política, delibera e aprova para que seja executado. Essa participação democrática, eu acho que é o grande elo, né, dessa importância do conselho, né? Então, a gente tem a participação democrática dentro desses espaços, ela traz de fato uma grande contribuição, né, para o desenvolvimento de políticas públicas, né, para o acompanhamento e fiscalização dessas políticas. Então, o espaço democrático, ele passa a ser um dos princípios trazidos pelo SUS, e eu acho que isso é a garantia do Conselho Municipal de Saúde, né? Fazer com que essa engrenagem, esse processo de cuidado não pare, né, em momento nenhum. E que seja garantido a necessidade da população, que é a nossa razão de existir nesse espaço. E né? nós tivemos um exemplo, né, em 2020, do Covid-19, que estacionou e o conselho, ele não parou, né? Ele estava online, mas estava acompanhando a demanda, estava buscando saída, estava buscando atendimento para a população. Caruaru, uma cidade de um porte grande, de participação social, e aí tivemos essa responsabilidade. Um Conselho Nacional que foi colocado para o fechamento do Conselho, e nós, conselheiros dos estados, começamos a se mobilizar, né? E garantimos a existência do nacional e a permanência estadual e municipal. Então, o Covid, ele foi muito, né, torturoso, mas a Secretaria de Saúde, junto ao Conselho, foi trabalhando e fomos superando, e hoje, né, a gente só tem as sequelas. Mas a sequela a gente sempre também está discutindo no Conselho. E agora, né, que foi
inaugurado o CAPS infantil, né? Que é uma política pública muito importante aqui para Caruaru. Importante conquista, né? Uma conquista, principalmente para as famílias que têm, né, filhos e filhas com problemas mentais e que hoje tem esse espaço. Então, o Conselho discute toda uma política de atendimento de melhor qualidade para os usuários. Gente, que aula de democracia, que aula de SUS, que aula de saúde pública. E que chique, viu? Que eu tô aqui com a mesa diretora completa. Gente, infelizmente o nosso episódio vai chegando ao fim. Queria agradecer essas mulheres poderosíssimas. Nós estamos para contribuir, né? Colaborar. Sim, queria deixar o espaço aberto para vocês se despedirem da nossa audiência. Eu quero agradecer o espaço, né, que é um espaço importante, é a comunicação. Eu sempre tenho colocado no conselho que a comunicação é a arma, né, de propagar a política pública do SUS. E aí eu quero deixar aqui meus agradecimentos em nome do pleno, né, dos conselheiros, porque eu coordeno, eu e Samira, mas é um todo. E quando a gente tem um todo, a gente tem que agradecer em nome de todos, que aí é gestão, é trabalhador e é sociedade civil. E dizer que a gente está aberto, querer participar. Amanhã está aberta a nossa reunião para vocês sentirem de perto as nossas discussões. E muito obrigado pelo o espaço, né, que é aconchegante, bem tranquilo, para a gente estar respondendo. Não sei de tudo, mas o pouco que eu sei que participei, a gente socializa. Muito obrigada. Obrigado. Samira? Queria agradecer também o espaço, né? O espaço, eu sempre reforço em minhas falas, né? Que a informação, ela salva vidas, né? Então, isso é um espaço democrático também, né? Da possibilidade da gente estar informando, né, a quem tem interesse ou a quem não tem interesse, tem a curiosidade de saber como é que funciona, né, esse espaço de conselho junto à gestão. Então, agradecer o momento, agradecer realmente a vinda de estar hoje aqui. Realmente um espaço bem acolhedor, né, e que a gente se sente muito confortável e agraciado. Agradecer em nome da gestão, também representando aqui como vice-presidente, mas represento na cadeira a gestão, né? Agradecer a minha presidente, né? É a primeira vez que se tem 2 mulheres conduzindo a mesa do conselho, isso é muito importante. A gente está quase na finalização, né, da nossa gestão, né? Uma gestão de muita luta, né? De muito compromisso e muita responsabilidade, né, que a gente, e seriedade que a gente vem conduzindo, né, essa mesa diretora do conselho. Então, em nome dos conselheiros também, eu agradeço o espaço aqui. Viva o SUS, viva o controle social e viva a democracia. Chegamos ao fim de mais um Nepcast com um tema importantíssimo para a saúde, com essas mulheres maravilhosas. Muito obrigado pela participação. E não deixe de nos seguir, né, nas plataformas @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até mais. Tchau, tchau.